Quando refletimos sobre os obstáculos enfrentados por trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+, é dever nosso pensar também sobre a raiz desse problema. Em uma sociedade onde o poder ainda está concentrado em homens brancos, supostamente heterossexuais, tudo que não se encaixa nos padrões masculinos é alvo de discriminação. E esses valores ligados à masculinidade são tóxicos para todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para o nosso papo sobre as diversidades no mundo do trabalho. Esse é mais um episódio do Nós Vestimos Todas as Cores, uma iniciativa da CNTRV CUT, realizada com apoio do Solidarity Center e da Laudes Foundation. E hoje a gente fala sobre todos os efeitos negativos que as ideias atribuídas à masculinidade carregam. Para começar o papo, está aqui no estúdio o companheiro Pércio, que se dedica há mais de 25 anos à formação sindical. E ele tem proposto essa discussão dentro do movimento já há bastante tempo, mesmo quando a gente nem falava muito sobre essa ideia de masculinidade. Pércio, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todas, todos e todas por essa oportunidade. E é isso mesmo, né? Acho que essa minha trajetória, né, de 25 anos de formação sindical, eu posso dividir em 3 blocos, né? Acho que o primeiro bloco é a minha experiência com o Sindicato de Saúde de São Paulo, que acho que é o bloco da minha formação política. Depois tem outro bloco, que é o bloco da minha relação com o ramo químico, que foi o bloco de das experimentações, que é aqui onde a gente pode trazer mais esses elementos. E o terceiro bloco, que é o bloco da CUT, né, da Secretaria Nacional de Formação da CUT, que foi o bloco da expansão das políticas e da gestão das políticas, né, em relação aos temas da formação. E é isso mesmo, né? Acho que assim, nesse bloco das experimentações, o ramo químico nos permitiu muitas oportunidades, né? Lá no programa, no começo dos anos 2000, o programa Formaquim, né, formação do ramo químico, é o programa sobre a cadeia produtiva do ramo químico. E lá, claro, o debate sobre a cadeia produtiva era o mote principal, mas a gente ia permeando com todas as outras temáticas. E eu me lembro que uma das vezes, e era eu com a Marilane Teixeira, né, que nós, a economista, feminista, também companheira, que nós atuávamos juntos nesse programa, nesse projeto com o ramo químico. E na chegada, então as pessoas, ao chegar no curso, a gente fazia lá aquelas dinâmicas de integração e a gente queria saber quais eram as 3 coisas que as pessoas mais gostavam, né? Cada um dizia o seu. Invariavelmente aparecia mulher, futebol e cerveja. Né? E a gente ia listando isso no quadro, né? Mulher, futebol e cerveja, mulher, futebol. Ia mostrando a incidência quanto mais aparecia, então as pessoas iam lá e diziam isso com muito orgulho, né? Reproduzindo, já trazendo do chão da fábrica, né? O seu ideal de cultural, né? Os seus desejos e tal. E ao final, né? Na integração, tudo isso. Bom, agora vamos, antes de começar o curso, aqui, vamos conversar sobre isso, né? Por que essas coisas aparecem, né? Dessa forma, colocadas no patamar de consumo, colocadas no patamar de que esse patamar de consumo, né, é o patamar aqui da nossa cultura, daquilo que nos desperta como desejo de consumo. E aí a gente entrava por esse assunto, né, e trazendo para eles, junto com eles, e descobrindo junto, qual é a reprodução social, a reprodução capitalista em termos dessa ideia, dessa necessidade de consumo. Né? E aí, claro, eles traziam o quê? Então, até poucos anos atrás, todo mundo acho que vai se lembrar disso, comercial de cerveja era uma mulher bonita, gostosa, né? Segurando uma garrafa de cerveja. Então, assim, eles traziam o quê? Essa ideia, né? Essa cultura. E desconstruindo isso. Só que a gente desconstruía isso, Vinícius, sem conhecer os termos que hoje já estão estabelecidos. Porque as pessoas foram estudando isso ao longo dos anos, a gente foi tendo pesquisa, tendo material, nós sequer tínhamos recursos, tínhamos vídeos que falavam sobre isso, nós não tínhamos material didático que falava sobre... Então, LGBTQIA+, sequer era uma sigla estabelecida, né? No máximo ainda naquela cultura GLS, que depois ficou associado mais a essas marcas, a uma ideia de loja, de produtinhos, né, GLS,
né? Então essas coisas assim, de modo que foi avançando muito, né? Agora, eu imagino assim, né, que vocês lidavam tanto com dirigentes quanto com as bases de trabalhadores majoritariamente formadas por homens, né, supostamente heterossexuais, né? E como discutir, trabalhar esses assuntos sem parecer, por exemplo, que você está criminalizando o fato do cara ser heterossexual e sentir atração sexual por mulheres, que é algo natural, assim como a homossexualidade deve ser encarada com naturalidade, a heterossexualidade também. Como trabalhar com isso de forma que eles se sensibilizem sobre essa questão da objetificação, da exaltação dessa masculinidade como um valor superior, sem se sentir ferido por ser ou questionado por ser heterossexual? Isso é interessante, porque olha só, porque essa masculinidade tóxica, que hoje a gente chama assim, a gente identifica, a gente reconhece quando a gente fala disso, a gente sabe do que nós estamos falando. Na época nós não tínhamos, né, ainda o conceito estabelecido, mas nós sabíamos que tinha essa coisa. E assim, de fato, essa masculinidade tóxica, ela tinha como hospedeiro, digamos assim, essa pessoa que você coloca, né? Esse homem, né, com essa genitália que configura esse ser, né, macho, né? Mas havia um dado que é um dado cultural, e ele impregnava todos, todas e todes. Hoje a gente reconhece também, né? As mulheres também traziam isso, sabe assim? Então, e achar que é assim mesmo que funciona. E assim, e o movimento sindical, ele veio na história para desconstruir essa ideia de é assim mesmo, né? É assim mesmo, eu sou explorado pelo patrão, minha função é trabalhar, é dele ganhar dinheiro e me pagar o salário, né? Então, o movimento sindical foi estabelecendo assim, então, não é assim mesmo, não precisa ser assim. E aí as pessoas vão descobrindo que as coisas não precisam ser necessariamente assim. Então, tipo, um lado, e não é, digamos assim, não é, vamos falar aqui do pecado, né? A gente vai essa outra pauta, né, da religiosidade. Então, assim, não é pecado nenhum o homem hétero sentir desejo pela mulher hétero, mas como não é pecado nenhum nada, o desejo nenhum de ninguém, né? E por corpus nenhum, seja ele qual for, né? E eu acho que a gente pode usar um exemplo atual, contemporâneo, para diferenciar isso, né? O sentir atração sexual da mulher ou do homem e a forma de você objetificar e trazer isso de forma bastante tóxica. Vamos reproduzir a masculinidade tóxica aqui, usar o termo. O exemplo do deputado Arthur Duval, a forma como ele se referiu a mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, né? Numa situação extrema também, numa situação de guerra, e ele tratando mulheres como se fossem produtos ali à disposição. Acho que isso ajuda a ilustrar essa diferença, né, Pérez? Ajuda. Agora, essa objetivação, né, quando a gente fala nessa linha de você criar esse ideal, aí não tem como a gente fugir, está muito ligado ao marketing, né, e aos produtos. Então, assim, esse padrão, vamos dizer, essa masculinidade tóxica, ela é também, né, ela é um instrumento potencializador de consumos, né? Então, assim, e é o que é a indústria do futebol, né? Então, assim, é o que é todos os produtos que estão aqui colocados, e hoje, né, no posto mais contemporâneo, as marcas, né, quando elas entram, né, digamos assim, com essa pauta LGBTQIA+, elas entram, claro que é bom, porque tem uma visibilidade, porque tem uma expansão, porque você tem um espaço, você tem lugares para fazer essa discussão, você tem no marketing pessoas que eram invisibilizadas nas propagandas, né? Claro que isso é muito bom e a gente não deve negar isso, mas não nos iludamos. Tem atrás disso uma ideia de vender o produto, entende? Seja um refrigerante, seja uma marca de roupa, seja um calçado, seja o que for, seja inclusive a venda de um produto que a gente entra no marketing político, né? Então, políticos dessa natureza, como você citou, né? O Arthur Duval, nós vimos muito disso a partir de 2014, sair desses bueiros, né?
e não ter a vergonha nenhuma de se colocar diante dos veículos de comunicação, diante desses espaços, e falar isso com orgulho. Onde já se viu? Que orgulho é esse? Agora, ainda bem que assim, houve esse avanço desses setores, mas também a gente está mais forte, né, para se contrapor. Eu imagino, a gente tem mais instrumentos, mais recursos. E acho que é importante, a gente conversou um pouco sobre isso antes de gravar, e acho que é importante você registrar para o programa também, Pércio, que isso não é natural, que isso não foi do nada, né? Tem uma contribuição muito importante das mulheres feministas, da luta feminista, da pauta feminista, que instrumentalizou esse contraponto à masculinidade tóxica e também à pauta LGBTQIA+. Exatamente, não tenho a menor dúvida. Assim, no movimento sindical, a luta das mulheres pavimentou esse caminho para a luta LGBTQIA+. Não tenho a menor dúvida. A luta das mulheres, então, desde o seu lugar de ascensão no movimento sindical, a luta pelas cotas, depois com a paridade desses espaços, né, até para os temas, e trazer com que esses dirigentes sindicais percebam e reflitam sobre isso, né? Então, às vezes, nós tínhamos uma questão lá que as pessoas até, digamos assim, elas se incomodavam quando nos textos nós tínhamos que colocar companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, e insistir nisso, mas fica difícil a gente escrever assim, não, mas foi importante naquele momento para essa afirmação. Hoje eu vejo um pouco de reação a isso em relação a todos, né? E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas aí também não, homens e mulheres, hein? Não, mas aí também não, isso aqui tá... Mas, gente, olha só, se o todos incomoda, esse cara, por exemplo, né, esse conservador que você citou, se incomoda aquele pastor conservador que também é fruto de um marketing político, né, fruto de um marketing porque muitas igrejas pentecostais, e aí a fé de cada um, ela tem que ser preservada, mas há de se considerar, e isso é visível, de que é uma indústria também. Eles têm escalas de comando, de hierarquias, de patrão, de metas a cumprir. É uma reprodução do sistema capitalista dentro do espaço religioso. Então, essas pessoas, se incomoda essas pessoas, já está valendo. Sabe assim? Já está valendo, né? Agora, tem um dado, Vinícius, que eu acho que é interessante nessa luta LGBTQIA+, acho que essas desconstruções, elas são importantes e elas vão sempre continuar. É um mantra que a gente vai ter que... Porque está chegando gente nova, a gente está, né, trazendo... Claro que hoje, com muito mais produtos, muitos mais materiais, produções e tudo mais, mas nós temos uma necessidade, agora, eu percebo, da gente... Como é que a gente trabalha um pouco esse equilíbrio de gerações, sabe? Porque há uma geração que fez muita luta e sem saber, inclusive, do que nós tínhamos, dos termos, e uma geração que chega agora já metendo o dedo na cara. Sabe assim, não, porque é assim, porque não sei o que lá. Isso é muito bom, né? É muito bom que eles cheguem metendo o dedo na cara do dirigente sindical, mas que também compreenda de que esse dirigente sindical também, ele, na sua luta do movimento sindical, foi também... Se as mulheres pavimentou a luta do LGBTQIA+, dentro do movimento sindical, acho que o movimento sindical pavimentou a luta também do movimento LGBTQIA+, na sociedade, né? No artigo que nós escrevemos, inclusive, para a revista do projeto, a gente fez um paralelo sobre Paulo Freire, né, e a luta LGBTQIA+. Então, o primeiro carro de som da primeira parada do Orgulho LGBTQIA+, aqui no Brasil, a perua do carro de som era uma perua do Sindicato dos Municipais de São Paulo, filha da CUT, né? Que era uma parada pequenininha ainda e tal. Há uma disputa de narrativa sobre isso, mas a gente tem isso comprovado, a gente conseguiu com o artigo comprovar isso em documentos, o que nos mostra também de que porque essa luta sindical, ela é uma luta que ela vem de uma história muito grande, né? E essa, né, de que as coisas não precisam ser assim, não estão dadas, né? E falando do Paulo Freire de novo, né? Paulo Freire fala, o mundo não é, o mundo está sendo, né? Então, quando a gente coloca as coisas são, né, a gente coloca uma pedra em cima. Quando a gente fala está sendo, a gente coloca na perspectiva da mudança, e é isso que nos interessa. Está sendo. E, para a gente encerrar o papo, desde que você começou a tratar dessa temática junto ao movimento sindical até hoje, quais são, ou qual é o principal avanço que você nota e qual o desafio novo também que não tinha lá atrás e hoje você enxerga
colocado e a ser superado. Certo. Olha só, como eu falei, né, eu dividi nesses blocos, né, da minha trajetória. Nesse caminho também tem acho que é a ISP Brasil, que é a Internacional dos Serviços Públicos aqui no Brasil. No começo dos anos 2000, também ela trouxe para o Brasil, ela começou a trazer um pouco mais essa discussão um pouco mais organizada, né? Então, eu acho que ela trouxe, ela também nos subsidiou bastante e colocou a gente em pontos de intercâmbios com outros lugares. Acho que o desafio atual qual que é? A gente não confinar o trabalhador LGBTQIA+, só no debate dentro do coletivo LGBTQIA+. Esse companheiro, essa companheira tem que ser presidente do sindicato, tem que ser tesoureiro, tem que ser secretário-geral, né? Ele tem que estar nesse espaço também. Então, assim, acho que essa discussão toda que a gente faz sobre, que nós fizemos muito no passado, sobre identidade de gênero, sobre o significado das siglas, sobre, né? Isso tudo, nós já temos hoje muita informação para isso. Para isso a gente tem bastante, como eu falei aqui, a gente tem vídeo, a gente tem nos buscadores, a gente consegue achar isso que não tinha antes. Agora o passo é o seguinte, sabe como é que é? Então, assim, nós temos já vereadoras, políticos e deputados trans, né? Agora o passo é um pouco mais para frente, né? Acho que esse é o nosso desafio atual. Né? É um desafio que a gente tem buscado, inclusive, assim, fazendo autocrítica, chamar pessoas trans para falar de outros assuntos, que não seja só da transexualidade, pessoas negras que não falem só sobre racismo, né? Eu acho que esse é um desafio interessante aí mesmo, para a gente apontar perspectivas. Isso, na quarta Conferência Nacional de Formação da CUT, na ocasião que eu estava lá na coordenação da secretaria, nosso desafio foi, nós tínhamos as mesas, né? E nós queríamos colocar uma mesa, que na mesa tivesse essa diversidade de peles, de corpos, né? Mas a gente não queria que as pessoas fossem só falar da cor da pele e só falar dos seus corpos, que as pessoas falassem sobre economia, sobre o mundo do trabalho, né? E aí a gente está nesse desafio. A academia está nesse desafio de superar isso, né? De que as teses, os estudos, eles extrapolam, são de pessoas que estejam nesses lugares para falar sobre isso, e nós, no movimento sindical, também de ter essas pessoas nesses postos de comando. Acho que esse é o nosso desafio aqui. Legal. Pércio, muito obrigado. Suas contribuições com certeza enriquecem muito o nosso projeto, mais essas, né? Porque ele já deu outras contribuições na revista, a gente lançou que está disponível na internet também. E a gente agradece a sua disponibilidade e obrigado mesmo. Ok, muito obrigado. Quero agradecer muito ao convite e quero também propor, né, acho que a gente deve continuar, né, se propondo a fazer a integração disso tudo. Né? Então, assim, que o ramo vestuário se integre com o ramo químico, que se integre com o setor público e que dentro da CUT a gente crie esse espaço e da CUT com outras centrais sindicais, com outros espaços e movimentos LGBTQIA+, porque essa luta, de fato, é uma luta de todas, todos e todas. E eu bati um papo com o professor e psicólogo Florencio Costa Júnior. Ele tem se dedicado à pesquisa sobre a sexualidade humana e as relações de gênero. Vamos conferir. Florencio, muito obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente, viu? Uma honra recebê-lo aqui. Poxa, eu que agradeço, é um prazer, fico feliz pelo convite e a oportunidade de falar sobre esse tema. Obrigado. Legal. Você que pesquisa bastante as relações de gênero, a gente queria entender a primeira coisa. Por que a gente deve questionar a masculinidade? E por que isso não é um ataque direto aos homens heterossexuais, como se fosse um problema ser um homem heterossexual? Sim. Bom, essa pergunta ela é ótima, né? Sabe, Vinícius? Porque acho que o primeiro argumento é que essa masculinidade que organiza as vidas, né? Ela é uma condição ficcional, ela é uma ilusão, né? Mas é uma ilusão que maltrata, violenta e agride tudo aquilo que não se encaixa dentro desse universo tomado como masculino, viril e todos os adjetivos vinculados a essa ideia de masculinidade. Então, eu acredito que o principal argumento é que essa masculinidade ela precisa ser questionada por diferentes pontos de vista, porque ela não é real, né? E não sendo real, ela só confunde, desorganiza e agride as existências, tanto de homens quanto de mulheres, né? Independente da posição que essas pessoas ocupam. Eu acho importante você falar essa questão da ficção, né, que é um valor ficcional, porque ainda
tem uma ideia muito propagada nas pessoas de que é algo natural, biológico, a Sim, questão do macho e todas as ideias que cercam essa figura, né? é, E não é, gente, isso, como que a gente tem elementos para dizer isso, sim. Lourenço? E é importante ressaltar que o fato de ser ficcional não quer dizer que isso não exista, né? Mas é uma criação dentro dessa dinâmica humana, né? E que influencia na maneira como nós nos relacionamos. E pensar masculinidade como uma construção cultural que nos adoece, né? Envolve pensar em dois elementos fundamentais, sobretudo na masculinidade do homem brasileiro, né? Uma delas é o patriarcado, ou seja, nós somos originários de uma sociedade vinculada à figura do homem, ou seja, uma sociedade patriarcal no qual o sujeito que é posicionado como homem no centro da família, ele organiza as dinâmicas de poder, né? Dentro e fora da família, dentro e fora das instituições sociais. E um outro elemento é o elemento da nossa história de sermos um país colonizado. Então, a história da colonização e o patriarcado marca a maneira como, no Brasil, os homens são ensinados a serem homens e a maneira como eles vão ocupar essas posições a eles atribuídas e fazer um mau uso desse poder social que é atribuído simplesmente pelo fato de serem homens. Não é? Então, com isso, a gente pensa numa desigualdade que ela necessariamente vai oprimir figuras que não ocupam esse posto, né, de homem masculino. Então, tudo aquilo que confrontar essa relação homem-masculino, muitas vezes vai ser subjugado, oprimido e pequenas violências vão ocupar os espaços da vida dessas pessoas que não sejam o topo, né, dessa cadeia de poder, que é o homem branco, heterossexual, né, classe média ou classe alta. Né? Então, o principal elemento é, acredito que é observar como essas relações elas são transpostas, né, e ocorrem nas relações íntimas, nas relações familiares, nas relações de trabalho, né, onde você tem necessariamente uh, pessoas de diferentes identidades, orientações de gênero, orientações sexuais, mas que a figura masculina ela ocupa um lugar central, de maior visibilidade, de maior reconhecimento, né? E ocupa um lugar de fala com muito mais visibilidade para as outras pessoas. Isso é muito complicado nas nossas relações. Então, são pequenas violências que cerceiam, né, as nossas existências e que são fundamentadas nessa masculinidade colonial e patriarcal, né? Porque a masculinidade ela resulta dessa combinação e desses elementos culturalmente desenvolvidos e alicerçados na sociedade. A gente discute bastante as relações de trabalho aqui. E o não enquadramento a esse padrão de masculinidade dificulta, inclusive, o acesso ao mercado de trabalho. A gente conversou em outros episódios, tivemos muitos exemplos de mulheres trans, especialmente, ou homens gays que não correspondem a esse padrão masculino que se espera. Mas, além disso, né, Florence, também imagino que haja um impacto muito grande na saúde emocional, inclusive de homens, né? Porque é um esforço muito grande, tanto para homens gays, eu acredito, se colocarem, tem aquela coisa, né, do homem gay não afeminado ser mais valorizado, e inclusive também do homem hétero, porque é uma carga muito grande carregar e corresponder a todas as expectativas que esse ideário de masculinidade pede, né? Sim, com certeza. E esse pacote de masculinidades ou de fatores identitários que a noção de masculinidade abarca, necessariamente vai adoecer tanto o homem que protagoniza essa identidade quanto as pessoas que estão ao seu redor. O homem que ele precisa desempenhar esse papel, ele vai adoecer porque ele vai ter que se posicionar dentro de uma posição viril, invulnerável, forte, competitiva, dominadora, e nem sempre, né, as condições de vida ou os interesses correspondem a esse tipo de papel de desempenho. Né? E invulnerabilidade, competitividade, necessariamente vai produzir condições de adoecimento.
Esse homem vai procurar muito menos ajuda, ele vai desenvolver muito menos repertório de falar sobre si, das suas próprias questões, que o torna vulnerável, né? O que torna esse homem muitas vezes inacessível aos serviços de saúde, porque ele não procura, e quando ele procura, ele não consegue nomear ou descrever o que ele está sentindo, porque não tem uma história de aprendizagem sobre isso, né? E isso também vai produzir um ônus muito grande para aquelas outras figuras, na maior parte das vezes mulheres, que vão precisar cuidar desses homens. Então, imagina aquele sujeito heterossexual, casado, que desde alguém que vai comprar a roupa íntima, a cueca, a roupa e marcar a consulta, sempre vai ser um papel desempenhado por uma figura feminina. Então, ser homem, necessariamente dentro dessa masculinidade, vai onerar alguma outra figura, e provavelmente essa figura é uma mulher. Seja uma mãe, uma filha, uma tia, vai sobrecair, né, essa tarefa para alguma figura feminina. E isso, no volume das demandas humanas, isso tem um peso muito grande, né? Então, esse sujeito que não consegue, no desenvolvimento da sua identidade, aprender a cuidar de si, né? A respeitar os seus próprios limites. Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir, porque fala-se muito da masculinidade tóxica como um termo, né, atual para pensar a construção da masculinidade, porque de fato ela intoxica as pessoas ao redor, mas ela sobretudo vai ter um impacto na vida desses homens, né, que negociam com esses fatores identitários, né? Ou seja, não, eu tenho que ser assim para ser reconhecido. E pelo contrário, que a gente sabe que quanto mais esses homens, sejam eles de qualquer tipo de identidades minoritárias, eles recusam essa negociação, mais saúde eles terão, né? Porque menos expostos a situações de violência ou de invulnerabilidade eles vão se expor, né, a essas situações. Florencio, olhando para o presente e também projetando um futuro, você vê com um olhar otimista ou não uma tendência, um processo de rompimento desses padrões e de quebra, né, dessa imposição da masculinidade? Olha, pensando no nosso curso histórico, né, em como a humanidade tem caminhado, eu tendo a ter uma visão mais otimista, né? As relações elas estão muito mais dialogadas, né, em termos de processo de equidade, né, de luta por direitos e de visibilidade dessas diferentes identidades. Então, isso confronta esse posicionamento hegemônico que as masculinidades foram ocupando na sociedade, né? E na medida que nós vamos discutindo, debatendo, trazendo isso à tona, né, os próprios homens vão percebendo a ficção, a ilusão dessa narrativa que foi criada sobre eles, né? E o peso de perseverar nessa ilusão, né? E isso tem mobilizado diferentes pessoas, grupos, para repensar e replanejar suas próprias trajetórias. Agora, de fato, qualquer mudança no curso da sociedade sempre produz uma reação, né? Então, as reações conservadoras que buscam manter, né, uma masculinidade ou uma feminilidade tradicional, né, em conservar algum costume que mantenha essas desigualdades de poder, né, vai acontecer. Mas o movimento social, genuinamente vinculado nos afetos, né, e num processo de desenvolvimento da sociedade, eu acredito que isso tem falado muito mais alto, né? Mas, logicamente, as forças opressoras sempre vão tentar silenciar esses movimentos de mudança social. Maravilha. Florencio, dá para a gente ficar por horas aqui batendo papo, mas infelizmente a gente tem que parar por aqui. Novamente, eu agradeço a sua disposição e também a sua generosidade de compartilhar essas ideias tão caras para a gente, viu? Obrigado. Olha, eu que agradeço, Vinícius. É um prazer poder compartilhar algo nessa direção e parabéns pelo trabalho, por trazer esse tema e essa discussão para perto de todos nós. Obrigado. E venha outras vezes. Da próxima vez a gente quer você aqui no estúdio. Lá no Com estúdio. certeza. Me chama que eu vou. Então tá bom. Um abraço. Obrigado. Abraço.
O papo foi muito bom, né? O Florencio realmente sempre traz contribuições muito interessantes e um olhar diferente sobre essa questão da masculinidade. Obrigado pela participação aí de novo, Florencio. E tá na hora daquele respiro da nossa atração cultural. Vamos conferir. Meu coração se aperta, ele é um mero moinho. Sinto minhas asas cortar igual asa de passarinho. Eu penso só no menino que joga bola noitão. Corpo cheio de melanina, é muita sopa, né não? Os pretos é alvo da peste, pare de alienação. Com esse discurso fascista de armar a população. É sangue preto na pista, não tem pra abolição. Pois aboliram minha pele, mas não a educação. É uma pena pretinho, segure na minha mão. Me calarem minha voz, seja você o preto cão. Quando minhas pernas pesarem, sinta minha respiração. De quem tanto tem tanto medo, por favor pense em mim, é suspiro de desespero. Presinto meu corpo inteiro em constante ameaça. Eu tô dormindo de olho aberto pra eu não virar a caça. Não caça a minha raça, racista aqui não passa. Só passam os manos passas, não tu kids, não é gay. Mas pirando pau das travas, um salve pras mina trava, descendentes de Dandara. Entregues de mão beijada por quem diz que ama Deus, mas no fim não ama nada. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que tá cheio o coração. Tu é Mateus. Eu ouvi um amém, irmão, sei que te dói sermão, discurso de salvação, que não salva, não salva, não. Respeite o meu sertão que o cangaço educou. Sudestino despeitado elegeu ator pornô. Mas calme aí, ó, meu senhor. Não foi eu que inventei. Vai abrindo RedTube, vai ter até beijo gay. O mesmo julgo kit gay. Porque viram diversão de quem defende a família, mas não muda a tradição. É um em casa e 3 no mundão. Manda voltar pro armário, mas é a própria contradição. Eu sou tua contraindicação, tomando teu antidepressão. Rima com poesia, causando efeito de oração. Mas pai, perdoa, que eles nem sabem o que fazem. Muito bom. A arte sempre ajuda a aliviar um pouquinho o papo e ajuda também a inspirar a gente a seguir na luta, não é verdade? E a gente vai se despedindo aqui pelo estúdio, mas o programa ainda não acabou. Pelo contrário, a gente vai fechar muito bem com a participação do companheiro Zezinho da AFUSE. Ele é uma figura muito importante, não só para a categoria da educação pública, mas para todo o movimento sindical. E tem um papel também muito legal na quebra dos padrões dessa masculinidade. Vamos conferir. Pessoal, a gente está aqui com uma honra muito grande de receber e conversar com o Zezinho Prado, uma figura muito importante, central aí para o movimento sindical, especialmente na área da educação. Ele que é dirigente da AFUSE e também da CNTE. Zezinho, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do Nós Vestimos Todas as Cores. Ok, eu é que agradeço, Vinícius. Legal. Zezinho, você tem aí 27 anos de militância, de participação no movimento sindical. E você se considera um homem gay, né? Mas dentro dessa ideia de masculinidade que a gente está discutindo, muitas vezes, né, no seu dia a dia, você rompe com esses padrões, com o que é considerado padrão para essa ideia de masculinidade. Seja no vestuário, né? Especialmente, acho que no vestuário, você pode explicar um pouquinho melhor. E aí eu queria saber, Zezinho, o quanto isso influenciou, seja positivamente, eu imagino também que negativamente, nessa sua trajetória dentro do movimento sindical. Então, Vinícius, eu tenho 67 anos de idade. Aí, quando eu comecei minha militância, eu sou oriundo de uma cidadinha pequena, de 22 mil habitantes. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, para a direção da AFUSE, e comecei, então, a militar nesta área
sindical e também na questão específica, que na época ainda nem era LGBT, porque foi depois que mudou-se a alteração das letras. Uhum. E aí eu tenho que dizer para você o seguinte, apesar de ser gay, desde sempre, eu nunca gostei muito de parecer homem. Eu sempre gostei de brincos, anéis, roupas diferentes, coloridas, enfim. Mas isso era coisa minha, né? Então, quando eu chego em São Paulo, para dentro da FUSE, o pessoal já me conhecia, dentro do meu sindicato. Aí você começa uma participação externa, né? Dentro dessa questão. E aí vem os primeiros congressos da CNTE, que aí a gente já vai sendo identificado pelo modo de postar, de vestir. Vou dizer, sempre fui muito afeminado desde criança, então isso fez com que as pessoas, a princípio, estranhassem um pouco, mas depois, isso dentro da educação, não foi tão difícil da gente poder militar. A educação sempre teve, os dirigentes sindicais de educação, uma mente um pouco mais aberta já, mesmo nessa época, 96, 97, 98, a gente tem. Eu acho que o grande desafio começa quando eu fui pela primeira vez para dentro da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Aí sim, uma dificuldade um pouco maior, né, diferente. Ainda era uma CUT muito machista, sabe? Só de homens fortes que, enfim. Homens brancos e supostamente héteros. Isso, homens brancos, héteros, e que dominavam a CUT. E aí a gente começa uma militância dentro da CUT, né? E não foi fácil, né? Não foi fácil, mas a gente foi tentando, até que eu não vou me lembrar o certo ano, quando aparece na CUT uma dirigente dos bancários, Abel. Abel, nossa parceira muito importante nesse projeto aqui da CNTE. Abel começa e aparece para dentro da CUT e começa a levar este debate para a gente fazer o debate e, inclusive, promover um primeiro encontro, criar o coletivo da CUT São Paulo. Ou seja, isso foi melhorando, né? Assim, aos poucos a gente foi tendo uma visibilidade maior, enfim, a gente conseguiu se colocar, ainda que a gente fosse olhado meio de olhos tortos, não tinha como, né? A partir da iniciativa da Abel, não teve como. A CUT precisou começar, então, a abrir sua cabeça, os dirigentes precisaram começar a abrir as suas cabeças, e aí a gente foi crescendo, foi andando e foi consolidando o coletivo LGBT da CUT São Paulo. Legal, Nazinho. Mais uma vez, muito obrigado pela coragem, né? Desde os tempos idos, pela resistência nesses tempos difíceis de agora, que com certeza só aumentam e ajudam a gente a se encher de esperança por tempos melhores que virão. Né? Muito obrigado também por participar e dividir tudo isso com a gente. Então, eu só queria terminar dizendo o seguinte, que eu continuo acreditando, né? E vamos continuar lutando. Eu que agradeço a oportunidade de poder mais uma vez contribuir. Acho que este é o meu papel. Quem muito recebe, muito tem que dar.
Oh, bacana, Zezinho, obrigado. E só lembrando, viu, só para a gente frisar, né? Toda essa ideia, né, do que é masculino e do que é feminino é uma construção social, né? O Zezinho é um homem gay e se ele usa bijuteria, se ele usa vestido, se ele usa qualquer tipo de roupa, isso não é isso que tira a condição de homem dele, né? Essas ideias do que é feminino e do que é masculino não são naturais, não são biológicas, são construídas socialmente, culturalmente. E dando esse depoimento, dividindo tudo isso com a gente, o Zezinho só nos fortalece e aumenta o nosso conhecimento, que é a principal ferramenta, né, a principal arma na guerra contra o preconceito. Muito obrigado, viu, Zezinho? Eu que agradeço. Valeu.